Olá, meus amores, bom dia! Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Matos e todas as manhãs eu estou aqui para repartir a minha devocional com você. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, é uma honra e um privilégio servir sua vida preciosa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia. A minha live é sua, a minha vida também é sua. Me ajude neste momento a ser útil na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Rick! Hoje é o primeiro, hein, Rick? Obrigada mesmo, de coração. Valdelice, muito obrigada. Kátia, Catinha, muito obrigada, minha querida. Mari, obrigada pela presença. Bom dia, Alessandro, Nick, Jaine, Regiane, muito obrigada. Israel, Osvaldo, obrigada, gente, pela presença de vocês. Mateus 18,4 diz assim: portanto, quem se faz humilde como esta criança, ele é o maior no reino dos céus. E a única vez que a palavra de Deus se refere de algo humano que é perfeito, ele se refere às crianças, que é o louvor. O perfeito louvor vem das crianças. E aqui está dizendo, Jesus está dizendo, olha, qualquer um que se faz humilde como uma criança, o céu é delas, o reino dos céus é dela. E engraçado que lá em Mateus 21, fala que os fariseus, né, até mesmo alguns discípulos, estavam assim irritados com as crianças. Porque as crianças ficavam gritando, né? Jesus, filho de Davi, Hosana, gritando ali, e estava irritado. Eles estavam irritados com aquelas crianças. Aí Jesus falou assim: você está ouvindo? Você está ouvindo o que elas estão dizendo? Engraçado que os adultos estavam irritados com o grito das crianças. Mas Jesus falou assim: você está ouvindo o que elas estão dizendo? Você está prestando atenção no que elas estão fazendo? Às vezes é irritante a gente estar num lugar cheio de criança, né? As crianças não param de gritar, não param de correr, né? E às vezes fica irritante, mas se você fizer o que Jesus falou assim: vem cá, vocês estão prestando atenção no que elas estão fazendo? Aqui está um monte de adulto, num lugar que não tem brinquedos e elas estão felizes. Elas estão gritando e dizendo uma verdade sobre a minha vida. Então, às vezes nós ficamos irritados com tanto de barulho que as crianças fazem. Mas Jesus hoje manda você prestar atenção. Você está ouvindo? Mateus 21, de 15 a 16, Jesus falou para os fariseus, disse para aqueles que estavam irritados com o barulho das crianças, Jesus falou assim: você está ouvindo o que elas estão fazendo? Você presta, e eu digo para você hoje, você presta atenção no que as crianças fazem? Em como elas conseguem transformar um ambiente sem nenhum brinquedo em diversão? Quando eu era criança, minha mãe gostava muito de visitar pessoas. Minha mãe visitava muitas pessoas, amigos, doentes. Minha mãe gostava de visitar. E sempre me levava, eu e meu irmão. Sempre levava a gente. E a maioria das casas que a gente ia eram de pessoas idosas, que não tinham filhos, crianças também da nossa idade. Ou seja, era uma casa sem brinquedos. Mas eu e meu irmão sempre achávamos divertido. A gente sempre achava alguma coisinha para se divertir e para brincar. De primeiro, quando a gente chegava, a gente procurava brinquedos. Criança faz isso, né? Procura brinquedos. Mas você não vai achar brinquedos na casa de um idoso. Mas no final de tudo, eu e meu irmão, a gente se divertia muito. A gente brincava muito. Porque a criança, ela tem esse dom de ler os ambientes, ver que está faltando coisas, mas aí ela vai buscar as coisas que tem para poder se divertir. E Jesus hoje convida eu e você para nos divertirmos no processo, com o processo que nós estamos vivendo. Quando Jesus diz assim: portanto, quem se faz humilde como esta criança? O que é a humildade de uma criança? Uma criança, ela é confiante. Uma criança, ela é honesta. Uma criança, ela é amorosa e ela perdoa rápido as coisas.
Você vê, tá ali brigando com uma coleguinha, arranca até sangue. E no outro dia estão brincando. Porque as crianças, elas conseguem enxergar nos ambientes o que tem para elas se divertirem. O que acontece conosco quando nós crescemos é que nós só olhamos as coisas que nos ferem, que nos machucam. Nós não conseguimos encontrar em nenhum processo da nossa vida algo que venha trazer paz, algo que venha trazer alívio para o nosso coração. E Jesus chama aqueles adultos para olharem para aquela situação como as crianças estavam olhando, como aquelas crianças estavam enxergando. Jesus estava dizendo, olha quanto adulto tem aqui. Olha como a gente está falando só de coisas sérias, nós estamos aqui nesse ambiente tão sério e elas estão correndo, estão gritando. Mas presta atenção no que elas estão fazendo. E Jesus hoje convida a mim e a você para sermos como crianças. Para nos tornarmos como uma criança. Porque a criança, ela é honesta, ela é sincera. Ela não gostou, se ela não consegue, se ela tem medo de falar que não gostou, o olhar da criança revela na mesma hora, porque ela é honesta, ela é sincera. Então, hoje, o meu desafio de hoje é que eu e você olhemos para o processo da nossa vida e encontremos coisas para fazer como as crianças fazem, nos divertirmos no processo. Aí você fala, Fernanda, se você olhasse minha vida, se você soubesse o lugar de dor que eu tô, é tão grande, eu não vim no mundo a passeio. Você vai ver que eu não vim a passeio. Não dá para me divertir no meu processo. Porque o meu processo é tão duro, é tão difícil, que você, Fernanda, não vai achar nada de bom. Mas se Jesus fala que eu e você podemos enxergar o mundo com as lentes de uma criança, com a humildade de uma criança, se Jesus diz isso na palavra dele, é porque nós podemos. É porque é algo que só eu e você podemos fazer. Olhar para o nosso processo e buscar coisas que nós temos para trazer alegria para o nosso coração, para trazer diversão. Eu gosto muito de um texto que tem lá em Neemias 8:10. O muro daquela cidade foi destruído. E aquele povo estava com medo do ataque dos inimigos. A fé deles estava estremecida. E Neemias foi para lá reconstruir o muro. Só que Neemias falou, olha, tá difícil, tá um caos. Vocês se sentem inseguros. Mas existem coisas que vocês podem fazer que vai alegrar o coração de Deus. E a alegria do Senhor vai ser a força de vocês. A força que você está buscando, a força que você tanto precisa, a paz que você tanto precisa para viver este tempo. Você vai encontrar se você conseguir olhar com os olhos de uma criança. Você vai olhar o ambiente, vai ver o que tem aqui para eu me divertir. O que eu tenho? E Neemias falou assim, lá em Neemias 8:10 diz, podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem. Não falou assim, comam e bebam do melhor. É do melhor que vocês tiverem, do que estiver na mão de vocês. E repartam com os que nada têm preparado. Aqui Neemias estava falando assim, olha, vocês precisam encontrar alegria no caos. Pega o que vocês têm, se alimente, se divirta. E olha, pega o que você tem ainda e reparta com os que nada têm preparado. Muitas vezes nós olhamos para esse texto e falamos muitas vezes, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas nós não lemos o texto todo. O texto todo manda você pegar o que você tem nas mãos, se alimentar e se alegrar com isso e ainda repartir. Porque Deus se alegra quando você olha para as coisas que você tem e delas tirar o melhor das coisas que você tem e ainda, além de se alimentar, de desfrutar daquilo, você repartir com os que nada têm. O coração de Deus se alegra. E quando o coração de Deus se alegra com a sua vida, essa alegria vai ser toda a força que você precisa para sair do lugar onde você está. Provérbios 3, de 5 a 7.
Lá fala assim, olha, confie no Senhor de todo o teu coração e não tropece no seu entendimento. Toda situação que você vive, seja ela fácil ou seja ela difícil, você vai olhar para ela com os olhos do seu entendimento. A mesma situação, se você colocar 5 pessoas para verem o mesmo vídeo, uma mesma história, as 5 pessoas vão ter 5 interpretações. Vão ver de 5 maneiras diferentes. Porque elas vão assistir aquela situação, vão ver aquele vídeo de acordo com o entendimento delas. E muitas vezes o entendimento delas sobre o vídeo, sobre aquela cena, é um entendimento equivocado. Não foi o que o autor daquele vídeo quis dizer. Então aqui em Provérbios 3, de 5 a 7 fala, não tropece no seu entendimento. O que você está olhando? Você vê o caos, você vê a dificuldade. Aí Jesus fala, se torne uma criança. O que uma criança faria no seu lugar? O que uma criança faz numa casa de idosos onde não tem nenhum brinquedo? Ela procura alguma coisa e ela encontra para se divertir. Então, a mesma palavra que Jesus estava dizendo para aqueles fariseus sobre as crianças, ele diz para você está escutando como as crianças elas estão reagindo às situações? Vocês conseguem perceber o quanto as crianças conseguem olhar o que tem e se divertir com o que tem? Às vezes você vai ver a criança sumiu. Aí, quem tem filho pequeno sabe, criança ficou quieto, tá fazendo arte, tá aprontando. E você vai ver, a criança sumiu, ela tá lá, ó, no banheiro, soltando o papel higiênico do rolo todinho. Ali ela falou, eu tenho o quê? Eu tenho um papel higiênico, eu vou me divertir com isso aqui. Você precisa ter os olhos de uma criança para olhar para a situação que você tem. Mas a gente cresce, né? A gente cresce, gente. A gente cresce e aí a gente sabe a responsabilidade que é viver. E aí a gente quer ir na força do nosso braço. E aí o que a gente faz? Ao invés da gente olhar o que a gente tem para viver o nosso dia a dia, a gente olha para o que a gente não tem. E para terminar essa live, eu vou deixar aqui como um presente especial do céu para você, Salmo 73. Para você ler, eu vou só dar uma rápida explicação aqui, porque nosso tempo é curto, mas é um salmo maravilhoso, um salmo incrível. Ele fala assim, começa assim, olha, Deus realmente é bom para com Israel. Deus é muito bom, eu sei que Deus é bom, Deus é bom. Faz uma pesquisa aí, Deus é bom, eu sei que Deus é bom. Mas, quanto a mim, quanto aos meus problemas, você não sabe de nada, inocente. Aí no salmo, é um salmo de Asaf, né? Né, Oswaldo? Oswaldo me ajudou um dia com isso. Eu nem estava prestando atenção, né? Tudo a gente acha que era de Davi, mas Salmos é uma coletânea. O Oswaldo tá aqui, me ajudou bastante. Obrigada, Oswaldo, você é maravilhoso. E aí, o salmista falando, Deus é bom, mas olha só, quanto à minha vida, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos. E têm o corpo esbelto, saudável. Estão livres dos fardos cotidianos, dos impostos, e todos os mortais não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. Por isso a soberba lhes serve de colar, e em seu orgulho se veste de violência. No íntimo deles brota a maldade. A sua mente transborda planos ardis. Eles zombam de Deus, eles zombam. As suas palavras são repletas de malícia, sua arrogante exaltam a própria corrupção. Contra os céus, eles debocham do céu, debocham de Deus. Eles fazem, eles espalham maldade em suas línguas, por isso o seu povo se volta para eles e se delicia sorvendo suas palavras até saciar-lhes. Eles questionam, Deus está sabendo disso? Questionam a minha fé. E aí vai falando, eles vão passando pela vida como se nada tivesse acontecendo. Os ímpios, olha lá, vivendo uma vida boa. Quanto a mim,
Se eu reclamo, se eu falo alguma coisa contra o meu sofrimento que eu estou passando, imagina, e eu conservei puro o meu caminho. Eu vou na igreja, eu oro, eu busco. Olha o que está acontecendo comigo, olha o que acontece com a vida deles. Parece que eles não têm nenhum sofrimento comparado com o meu sofrimento. Aí Davi não, o salmista fala, até que entrei na presença do Senhor. Quando você entra na presença do Senhor, esse salmo aqui, um presente do céu para você, vai lá ler depois, Salmo 73. E aí Deus me fez ver o fim dessas pessoas, o que acontece com a vida dessas pessoas. Então, o salmista aqui, enquanto ele estava olhando para as coisas que faltavam na vida dele, faltava saúde, faltava diversão, faltava um monte de coisa, mas enquanto ele ficava olhando o que faltava, ele estava revoltado de ver a maldade das pessoas, de ver as pessoas corruptas, que fizeram coisas erradas, se dando bem. E ele, ali, fiel, com o coração fiel, tendo que viver naquele processo de dor. E aí, que Jesus convida você nessa manhã. Olha, meu filho, minha filha, o que uma criança faz no lugar do caos? Ela vai buscar alguma coisa para se divertir. Porque a criança, ela se diverte enquanto cresce. Depois que cresce, que ela fica amarga. Mas enquanto é pequena, dela vem o perfeito louvor. Porque a criança sempre vai buscar o melhor. Sempre os olhinhos dela vai procurar alguma coisa para alegrar o coração dela. E ela acha, e ela encontra. Às vezes, se você levar a criança para um lugar onde só tem adultos, que não tem nenhum brinquedo, de repente ela desaparece e você vai, ela está brincando com pedrinhas, com gravetinhos. Sabe, às vezes o que você tem na sua vida nessa manhã é algo, pedrinhas, gravetinhos, são coisas pequenininhas, são alegrias pequenas. Mas se concentre nelas, porque Deus quer que você divirta no processo, que você tenha paz no processo que você está vivendo. E mais, reparta essa paz com os outros, divida essa pequena alegria que você tem com os outros. Porque a sua força virá disso. Porque o Senhor, Deus, vai receber essa sua procura, essa busca, pelo que você tem nas mãos, como adoração, como um perfeito louvor. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, que você consiga se olhar como uma criança, se fazer humilde como uma criança e ver que no processo que você está vivendo, você tem coisas difíceis, mas Deus derrama todas as manhãs as misericórdias dele sobre a sua vida. E elas são suficientes para você viver seu dia, para você vencer o seu caos, vencer as suas dificuldades. Porque toda vez que você se colocar como uma criança e se divertir no processo da sua história, você vai se alegrar o coração de Deus. Porque Deus não se diverte com o seu sofrimento. Ele quer te tirar o mais rápido possível deste lugar. Só que para Deus tirar desse lugar seu de dor onde você se encontra, tem um processo. Tem um processo. E você vai ajudar muito se nesse processo você escolher adorar. Senhor, eu não entendo, mas eu vou te agradecer porque assim que o Senhor puder me tirar deste lugar, o Senhor vai me tirar o mais rápido possível. E se para eu sair deste lugar eu preciso aprender a ser como uma criança, me ensina. Eu quero aprender logo para sair rápido. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos na tua presença. O Senhor sabe exatamente qual é o momento de dor que eles estão passando na vida deles. O Senhor sabe quantas vezes eles pediram misericórdia, quantas vezes eles clamaram para ficarem livres, Senhor, deste lugar, livre dessa dor. Em nome de Jesus, abra os olhos dos meus irmãos, porque o Senhor quer que nós enxerguemos o que temos, não o que não temos. Porque precisamos aprender a nos divertir no processo. Nós precisamos aprender a sermos honestos, a termos paz, alegria como uma criança.
porque o Senhor não dorme. O Senhor sabe de todas as coisas que nós estamos passando. E o Senhor vai nos resgatar deste lugar, começando com o processo da alegria, da paz, do domínio próprio, frutos que só o seu Santo Espírito pode dar para o nosso coração. Em nome de Jesus, agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre o seu coração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja curado no seu corpo, seja curado também no seu coração. Se você está aí com alguém na sua mente que precisa de cura, tanto na alma quanto no corpo, em nome de Jesus eu ministro cura sobre essa pessoa também, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Feliz ano novo para você. Que Deus abençoe seu dia e sua vida. Se você não gostou, você pode também não ter gostado dessa live, né? E tudo bem. Se você não gostou dessa live é porque ela realmente não era para você. Mas se você gostou e gostaria de compartilhar com alguém, vá lá no Instagram porque ela vai ficar salva, tá bom? E se você ainda não me segue, vai lá, me segue, Fernanda Matos 72, Palavras Curam. Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.